Boa noite, que Jesus nos abençoe. Então, eu vou dizer umas coisas aqui para vocês que estão entaladas aqui. Eu quero saber se você já falou isso ou se você já ouviu. É um teste para você saber se você é ou não portador dessa virtude, tá bom? Eu já estou por aqui com vocês. Tá? Aqui, ó, na tampa. Chega. Viu? Tem essa aqui também, quando você cai em si, depois que você fez a coisa, e você tenta se defender e diz assim, eu não tenho sangue de barata. Né? Meu sangue é quente. Né? Ah, se fosse comigo. Você é você. Se fosse comigo, isso não ficava assim. Porque depois que eu me esparramo, ninguém me ajunta. Né? Então, gente, você já falou isso? Se você já falou isso, você estava aí a ponto de explodir. Cuidado com a sua saúde. Cuidado com o meio onde você está. Cuidado com as suas companhias espirituais. Esse nervosismo, essa cólera, é o que nos leva a fazer coisas de que depois nós podemos arrepender profundamente e nós não sabemos dos desdobramentos, dos impactos que isso vai dar. Muitas inimizades que poderiam ser evitadas surgem num momento de invigilância nossa. Muitos acidentes, muitas doenças e às vezes até mortes pode surgir num momento assim. Agora eu quero que você pense o contrário. Você já ouviu isso? Se você já ouviu, o que você fez para que alguém te dissesse isso? Para que alguém te dissesse que já estava por aqui com você. Ou seja, você provocou essa pessoa ao ponto dela chegar nesse extremo, né? Com que intenção? Então, tanto o lado de quem fala, quanto o lado de quem ouve, nós estamos aí altamente comprometidos. E a gente precisa se conhecer, saber respirar, porque nesses momentos aí, talvez, é onde o nosso impulso maior pode vir à tona devido à nossa invigilância. Há uma fala também interessante, bastante conhecida, quando as pessoas reconhecem que alguém tem essa força, porque a paciência é do forte. É o forte que tem paciência. É o forte que tem tolerância. É o forte que já conquistou a serenidade. E às vezes a gente fala, ou já ouviu alguém dizer assim, nossa, mas tal pessoa tem uma paciência de Jó. Já viram dizer isso? Quem é o Jó que tem essa paciência toda, né? E aí a gente foi dar uma investigadinha aí. O livro de Jó é um livro bíblico, né? Que está no Antigo Testamento. E há quem diga que o Jó, na verdade, ele foi uma invenção. Alguém escreveu e criou esse personagem. Até a forma como o livro é escrito, ele tem uma estrutura narrativa diferente. Ele parece uma peça de teatro, porque ali outros personagens conversam com ele responde, tem um narrador. E eu não falo isso assim por falar, não. Aquele ator Matheus Nastergalli, ele já adaptou ele para o teatro, ele ficou em cartaz quase uns 5 anos, com essa peça chamada O Livro de Jó. E lá ele vai dar para nós o exemplo de que você descobre que você tem paciência na tribulação. Porque com vida calma, com alegria, com perenidade, com sossego, com sorriso no rosto o tempo inteiro, nós não sabemos se somos capazes, portadores dessa virtude. Então, a gente vai fazer uns breves comentários aqui, eu quero ler apenas um trechinho de um dos capítulos,
ele diz que o Jó era um homem muito bondoso. Não tinha inimigos, não tinha problemas, era um homem saudável e um homem muito bem posicionado. Casado, família, rico, muitos rebanhos, muitas terras, e os rebanhos dele era aquela coisa bonita de se ver, que proliferar, tudo dava certo para o Jó. Era impressionante como as coisas davam certas para ele. Nos negócios, no amor, na felicidade, na família, os amigos gostavam dele, ele gostava dos amigos. Então ele tinha uma vida perfeita, era uma vida ideal. É assim que ele nos é apresentado. E aí alguém pega e faz o comentário, fala, mas desse jeito aí até eu. Né? Até eu. Né? Então o que acontece? Deus resolve mostrar que o Jó tinha virtudes. E o jeito de mostrar que ele tinha uma das maiores virtudes era a paciência. E ele foi testado até a última gota. O que acontece? Ele foi perdendo tudo o que ele tinha. Foi perdendo a riqueza, perdendo os amigos, perdendo os rebanhos. Então, por isso que a gente fala que é um texto dramático, porque se a gente for levar o pé da letra, fica muito complicado de acreditar que foi exatamente assim, né? Os rebanhos foram morrendo, os filhos perdeu, a esposa o abandonou, e de um dia para o outro os amigos lhe viraram as costas. Pensa se isso acontece com a gente. Pensa no desespero, né? E às vezes nessas horas a gente fala, Deus me abandonou. Mas pelo contrário, ele orava, ele agradecia a Deus e falava obrigado, meu pai, por me testar, mas não parou por aí. Quando chegou no ponto máximo de que ele havia perdido tudo, ele experimentou a doença. Uma doença terrível na época, chamada, que é a lepra, que, né, hoje em dia, graças a Deus, tem controle, tem tratamento. Mas naquele tempo ela levava a pessoa à morte, uma morte demorada e dolorida. Então o Jó experimenta também a lepra. E fala-se que ele vai para um monturo de cinzas e fica lá doente, com as suas feridas, abandonado e sem amigos. E aí aparecem esses personagens para atormentar ele. Para falar, uai, cadê seu Deus? Né? E ele ali vai demonstrando. A gente aqui vai ler para vocês, só para a gente ter um pouquinho de interação, ele diz assim, no capítulo 16, se eu falar, minha dor não cessa, e se calar, ela não aparta de mim. Agora, porém, minha dor me esgota, ó Deus, pois acabaste com toda a minha família. Minhas rugas testemunham contra mim, e um mentiroso aparece à minha frente contradizendo-me. Eram aquelas pessoas que vinham ali perturbá-lo. A sua ira me dilacerou, posicionou-se contra mim e me atacou rangendo os dentes. Meu inimigo aguça os olhos em minha direção. Abriram a boca contra mim e com suas afrontas me esbofetearam, caindo em bloco por cima de mim. Deus me encurralou junto do iníquo e me entregou às mãos dos ímpios. E eu, outrora tranquilo, de repente fui esmagado. É só um trechinho para a gente ter mais ou menos... É bem grande o livro dele, mas eles vão falando que ele vai resistindo. E Deus fala com ele, e ele demonstra ali, apesar de todas as dores físicas, morais, abandono, ele não perde a fé, não perde a confiança em Deus, não perde a paciência. Em nenhum momento ele se altera. E aí ele vai ser levado a esses extremos e nem aí ele cede. Por quê? Porque ele acredita que Deus é pai e que o pai não o abandona. Então ele dá esse testemunho. E a lição que ele nos passa é essa. Nas maiores tribulações que nós estivermos passando, não vamos nos esquecer jamais que nós temos um Pai que olha por nós e não nos desampara. Aí depois a história dá toda uma guinada de volta, e lá nos últimos capítulos fala que ele recuperou tudo de volta, e ele volta então na bonança, porque vê-se que tudo aquilo que ele tinha não é motivo de tentação e queda para ele. E é por isso também que aí vem os questionamentos. Então não foi bem uma história real, porque fica complicado de levar isso ao pé da letra. Mas vale a pena ler. Ela nos traz
aí grandes lições, né? E para a gente perceber, nos momentos de maior tribulação, é a calma, é a serenidade que vai nos dar condições de administrar aquela situação. Como diz os nossos pais, de cabeça quente, a gente só faz besteira, né? Pensemos assim. E o Evangelho vem contribuir conosco, então, com essa lição belíssima, aqui assinada por, ele diz, um espírito amigo, né? A paciência, ela é curtinha, são 4 parágrafos, mas bastante significativos para nós. E ele diz aqui assim, aliás, essa primeira frase, quando eu li o Evangelho a primeira vez, eu falei, como? Né? Ele diz isso aqui, ó. Todo mundo conhece, né? A dor é uma bênção. Pensa, gente. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas ao contrário, bendizei o Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor aqui para a glória no céu. E aí a gente pensa, não, mas a dor é uma bênção, Deus mandou, né? Mandou. Por quê? Porque tem hora que a gente precisa dar uma parada para pensar na vida. E às vezes a gente não para, né? Como diz a canção lá do Lenine, né? Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, né? A vida não para. Num outro trecho lá, ele diz assim, eu finjo ter paciência, né? E às vezes a gente é assim, o mundo acelera e a gente quer acompanhar esse ritmo e nós vamos nos perdendo. E às vezes o pai fala, para. A gente não para, alguma coisa acontece. E a dor é essa bênção, então, que o pai nos envia, porque através dela, querendo ou não, ela vai nos paralisar. E aí é hora da gente silenciar para o mundo, voltar para dentro de si para ouvir Deus. O que o Pai está querendo me dizer com essa dor? Esse abandono que eu estou sentindo, essa mágoa, essa tristeza, esse ressentimento, esse prejuízo que eu levei, seja qual for essa dor, seja qual for essa dificuldade, ela faz com que a gente precise parar para silenciar e conectar com o Pai para que a gente possa, então, dar essa sequência. Eu quero terminar voltando nesse parágrafo aqui. Sede pacientes, paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. Vamos filosofar um pouquinho, né? Olha aqui que bonito que eu achei num dicionário aí. Virtude do ser humano baseada no autocontrole emocional. O paciente, ele tem esse autocontrole. Não é que ele é indiferente e frio, o mundo está desabando, mas ele sabe que se ele desesperar, ele vai desabar junto. E aí ele não vai poder contribuir com nada, né? É igual quando tem muita gente brigando ali, se você começar a gritar também, vai ser um gritando a mais. Então é a hora que ele para ver e tentar administrar, né? Quando o indivíduo suporta situações desagradáveis, injúrias e o incômodo de terceiros, sem perder a calma e a concentração. Lembra do que eu falei no início, quando a gente falou que está por aqui? Então, essa pessoa que está por aqui, ela ainda não teve essa conquista, certo? Né? Ela ainda está precisando dar uma repensada. A paciência é principalmente baseada na tolerância com os erros alheios ou diante de situações e fatos indesejados. Quando ele diz aqui que ela é uma caridade no Evangelho, a gente pode pensar nessa questão do erro alheio, que às vezes a gente não suporta a conduta do outro. Não é porque ele não pensa como a gente ou ele não age como a gente que a gente não tenha que saber conviver com ele. O diferente faz parte. A diversidade faz parte. E a gente aprende também com quem pensa diferente de nós, né? O terceiro, a vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de mil ninharias que são alfinetadas que acabam por ferir. Mas é preciso olhar tanto os deveres que nos são impostos,
quanto às consolações e compensações que recebemos. Só então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. Quando se olha do alto, o fardo parece menos pesado do que quando se curva a fronte para o chão. Seu fardo está pesado? Olha para o alto, olha para o céu, pensa em Deus. Em Jesus, ele te traz um alívio. Os romances de Emmanuel, aqueles 5, né? Quando a gente lê aquelas histórias, a gente vê exemplos de pessoas que têm já essa conquista. As heroínas do Emmanuel, né? Quem leu, por exemplo, o Paulo Estevão, né? A gente encontra lá a Abigail, as duas Líbias, né? Uma Líbia há 2000 anos e a outra do Ave Cristo, a Célia, dos 50 anos depois, a Alcione, do Renúncia. A gente vê aquelas mulheres e fala, meu Deus, como é que elas aguentam, né? E hoje eu trouxe um exemplo, a gente quer comentar rapidinho, muita gente aqui já leu, né? Há 2000 anos, e vai lembrar da trajetória da Lívia aqui. Quem não leu, leia, gente. Além de ser um excelente entretenimento, ele nos traz grandes lições. Então, aqui ele vai apresentar para nós a romana Lívia, casada com o senador romano Públio Lentulus, daquele tempo da Roma antiga, da crença dos deuses, e ela passa um martírio aqui na Terra muito grande, né? Devido a uma doença da filhinha dela, eles precisam deslocar de Roma para a Palestina, e aquela mãe já sofrendo com a doença da filha, preocupada, eles vão... A gente está resumindo o máximo aqui. No caminho acontece um incidente lá, que o esposo dela, muito orgulhoso, acaba se envolvendo, isso resulta numa vingança, o filhinho bebê dela é sequestrado, para ela nunca mais ver. Então pensa na dor dessa mãe, uma filha doente com lepra, o filho bebê sequestrado, e ela naquela luta. Mas foi também nessa luta, nesse sofrimento, nesse deslocamento, nessa dor, que ela conheceu Jesus. Se não fosse assim, talvez ela não tivesse tido a oportunidade de conhecê-lo. E é Jesus que cura a filhinha dela. Ela acredita totalmente na fé dela que foi Jesus que curou e se converte ao cristianismo. O maridão fica meio na dúvida ali, né? E ela se torna a melhor amiga da serva dela, coisa que naquele tempo era assim, um absurdo, uma romana. E essa serva é cristã. E é bem naquela época que está desenvolvendo ali a trajetória de Jesus, e quando Jesus vai preso para ser crucificado, os cristãos desesperam e tentam de todo jeito ver se liberta Jesus daquele martírio. E tenta dali, tenta daqui, mas eles precisavam de alguém influente lá no palácio de Pilatos. Eis que eles lembram dela, porque é a única que talvez pudesse ajudá-la, por ela ser romana, por ela ser esposa de um senador e tudo mais. Mas havia ali muita intriga, muita inveja, né? Havia já uma armadilha preparada. E ela vai, para defender Jesus, ela tenta falar com ele. Mas aquele homem ardiloso, um homem cheio de pensamentos indesejáveis, ele vê ela com outros olhos e tenta seduzi-la, e há uma outra invejosa ali que arma para ela, e ela, além dela não conseguir, ela cai numa armadilha. Aliás, quem cai na armadilha é o esposo dela, que ele acaba acreditando que ela é uma mulher infiel, que ela é uma mulher... A mulher esbanja virtude, né? Mas na cabecinha dele, devido a algumas evidências ali, ela se passa por infiel. E a partir dali, nova luta para Lívia. A indiferença do esposo, né? A hostilidade do esposo dentro de casa. O esposo chega no ponto de proibi-la de ter convivência com a própria filha, que ela tanto amava. E ela falava, eu sou inocente. Ele não acreditava. Como que ela conseguia tanta força para isso? Através da paciência, através da fé e da resignação. Então, é para nós também um aprendizado muito grande, quando a gente lê essas histórias, porque o exemplo desses personagens contribui muito, né, para que a gente possa ir desenvolvendo em nós essas virtudes. Mas eu disse que eu queria voltar aqui no primeiro capítulo, primeiro parágrafo,
Eu sou bem implicado com essa frase, mas eu sei que o errado sou eu, tá? Que ele volta aqui. Então vamos voltar aqui. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos e aos eleitos, tá? Há uma história interessante do Humberto de Campos, ela está no livro Reportagens de Além Túmulo, um dos primeiros livros dele com o Chico. E ele diz o seguinte, que havia um moço chamado Antonino, o eleito, trabalhador de um centro espírita, ali que frequentava toda semana, muito bem casado, filhos, uma esposa maravilhosa, bom emprego, tinha dinheiro, não chegava a ser igual o Jó, não, mas bem ali posicionado, né? Então o Humberto e o Chico começa dizendo assim, que ele estava voltando do centro espírita naquela noite, a história começa assim, apesar do ambiente do centro espírita, da serenidade, da vibração, ele estava sem sossego. Não adiantou nada naquela noite ter ido ao centro. Apesar dos mentores, dos bons espíritos, ele voltava para casa agitado. O motivo? Uma moça bonita não saía da mente dele. A imagem da moça. Aquilo estava de uma maneira tal que ele já estava pensando nela quase que o tempo todo. Tanto que até dentro do centro. Eles não dizem assim, como foi que aconteceu aquilo dele. Ele estava numa festa. Naquela noite, por alguma razão, a esposa não tinha ido com ele. Mas ele precisou ir nessa festa. Uma festa bonita, com banda de música. E aí Humberto de Campos vai fazer daquele cenário. Aquela noite de lua, a orquestra, as árvores. E eis que ele é convidado a dançar com ela. Ele fala que no início ele recusou. E alguém falou, mas que feio. Você vai se recusar uma dança com uma jovem tão bela, né? E ele, meio sem jeito, acabou ali aceitando dançar com a moça. A moça não falou nada para ele, nada demais. O problema era como ela olhava para ele, dentro dos olhos dele. E aquilo foi inquietando. E da dança, uma conversa ingênua, um papo trivial, mas o olhar da moça ali, ó, né? Naquela situação, acabou a festa, acabou, pronto, vai embora, não aconteceu nada, beleza, né? 2 dias depois, coincidentemente, eis que ele encontra ela num lugar. Você é por aqui? Mas que coisa, né? E aí começou a ter muita coincidência. Era um restaurante, era uma biblioteca, virava e mexia, olha a tal da moça ali, sempre aparecendo no caminho dele. Começou uma amizade. O que tem? Qual que é o problema? Né? Amizade e tal. E eis que uma bela vez ela chama ele para tomar um lanchinho na casa dela. O que tem? São amigos, né? E ela serviu o lanche. E ela sabia que ele era casado e tudo mais. E vai daqui, vai dali. E o assunto bom, até que um dia eles começaram a falar de amor. E ele assustou com essa conversa e falou para ela, eu sou casado, eu tenho filhos. E eu tenho uma esposa muito boa. Ela falou, eu sei, pelo amor de Deus, por favor, né? Que isso, né? E tudo bem, e vai, mas o olhar da moça ali, ó, dentro dos olhos dele. Certa feita, ela mostrou para ele um caderninho que ela tinha, assim, bonitinho, né? Igual meu evangelho, assim, ó, todo bordadinho, encapado. E ela falava que gostava de escrever poesias naquele caderno, poesias autorais. Aí ela leu uma para ele e falou, essa eu fiz para você. E aí ele voltou a dizer para ela que era casado e que tinha filho, e a consciência pesava, e ele ia embora e comprava flores para a esposa, e beijava os filhos, e virava aquele drama. E o Humberto de Campos vai falando que o tempo vai passando, 1 mês, 2 meses, 3 meses, até que um certo dia ela desaba a chorar e fala, eu não aguento mais, eu estou completamente apaixonada por você. Eu não queria isso, eu não desejei isso, mas eu não resisti, você não sai do meu pensamento, da minha cabeça. Nesse dia ele desesperou e foi embora para casa correndo, e sumiu uns 3 dias. Depois voltou, porque ele gostou da ideia. E aí ficava aquela luta, porque ele era um trabalhador espírita, ele conhecia as coisas,
A esposa muito dedicada, muito boa, e aquele drama, e ele começou a adoecer, a desequilibrar, e foi passando o tempo, e um dia ela disse para ele, eu não quero que você larga da sua esposa, mas será que eu não mereço nenhuma migalha do seu amor? Nem um pouquinho assim, não dá para sobrar algo para mim, eu não quero que você se afaste. E ele foi começando a pensar na ideia, e Humberto fala que ele já estava adoecendo já de pensar. E uma certa vez, ele pensou assim, mas eu tenho tantos amigos, né, que tem, assim, umas namoradas, né, não vai faltar dinheiro em casa, eu ganho bem. E aí ele pensou daqui, pensou dali, reviu umas questões, e naquele dia ele disse para ela, eu vou comprar uma casa para você em tal lugar, e sempre que eu puder, eu vou te visitar na discrição e tudo mais. E Humberto de Campos narra que ela pulou de alegria e parecia uma criança ingênua, feliz. Parecia que era assim, o maior presente que ela tinha ganhado na vida, né? Mas naquela noite não aconteceu nada. Nem ele entendia por quê, mas não aconteceu. E ele foi embora. E aí Humberto de Campos fala, o que ele não sabia, não acontecia, porque ela não era essa criança inocente, ela era acostumada a dar golpes, e ela sabia muito bem como fazer e com quem fazer. O problema é que ele tinha uma proteção espiritual danada, devido ao trabalhador que ele era, ao bem que ele tinha feito, e estava uma guerra de fluido entre os espíritos dela e esse mentor que cuidava dele. E aí as coisas não engrenavam, sabe? E nem ele entendia por quê. Até que certa noite ele falou, não, agora vai, né? E aí o mentor dele desesperou. Por quê? Porque o mentor já tinha feito de tudo. Aconselhava, em sonho, em desdobramento, mas ele acordava e a tentação vinha. A tal da tentação não dava folga para ele. E aí eu acho interessante isso, quando o mentor dele viu que não dava conta mais, o próprio mentor pediu ajuda para a espiritualidade, para alguém de planos mais elevados. E veio ali um irmão de alta envergadura e disse isso aqui para ele. Eu vou ler para vocês, para você lembrar da frase aqui do Evangelho, que a dor é uma bênção. Só há um meio de salvá-lo. Qual? Perguntou o generoso amigo. A enfermidade grave e longa. Algo que, abalando-o nos recessos da personalidade, lhe esgote o terrível conteúdo psíquico. Porque a cabeça dele só pensava nela, não tinha mais nada a fazer. E aí, era a noite que ele ia com ela para tal da casa, em Petrópolis. Fala-se que ele perdeu o sono, não dormia de jeito nenhum. Alta madrugada, ele conseguiu dormir um pouquinho. Dormiu um pouquinho, quando acordou, uma febre terrível começou no corpo dele, ele começou a suar frio, a esposa ali do lado assustou, falou, mas você não estava assim? E tremia e batia queixo, ele dá todos os detalhes aqui na história. Ela, desesperada, que ela era uma esposa muito dedicada, chamou o médico olhou, fez ali os primeiros tratamentos, e chamou ela num cantinho, a história é antiga, tá, gente? Ele falou, olha, eu não tenho certeza, mas isso é cólera, tá braba. Vai ter que ter o maior cuidado, né? Amanheceu, começou os remédios. O problema é que ele não sarava. Medicava, e ele não sarava. Até que ele diz aqui que ele já estava em poucos dias com aparência cadavérica, à beira da morte. No dia seguinte, como ele não apareceu lá na casa, a moça que tinha se tornado amiga da esposa dele foi fazer uma visita para ela, né? Para ver como é que ela estava, né? Chegando lá, ela viu ele prostrado na cama. Aí o amor acabou naquele momento, porque ela não era muito de cuidar, né? E aí ela não mais visitou, não mais apareceu, e ele foi adoecendo e começou a chorar, e pensava, e aí ele começou a ver a esposa dele, cuidando dele, com todo carinho, com todo amor, e a tal da moça que nunca apareceu lá nem para saber se ele tinha morrido.
E a doença foi se agravando, até que chegou um ponto que ele mesmo percebeu que ele ia desencarnar. E ele, espírita como era, ele elevou uma prece sentida a Deus, pedindo à espiritualidade que viesse assisti-lo, porque ele estava sentindo que ele ia desencarnar. Se a mãezinha dele, já desencarnada há muito tempo, poderia vir. E a tal da mãe já sabe, né? Mãe não resiste a um pedido desses. Fez a prece, pediu, com fé, lá veio o espírito da mãe ali, está ali cuidando, e a própria mãe começou a orar por ele, pedindo para a espiritualidade auxiliá-lo. Quando ela pediu para a espiritualidade auxiliar, o mentor dele chegou e falou assim: vai pedir não. Pode largar ele aí, né? Não peça. Aí aquela mãe revoltada falou: mas o que é isso? Você está pedindo isso para uma mãe? Eu fui mãe dele durante 35 anos. Ele falou: e eu sou mentor dele há 1.500 anos. E dessa vez ele não vai falhar. A senhora fica tranquila. Então, quando passou de um ano, ele recobrou a lucidez. Ele percebeu a besteira que ele ia fazer. Ele percebeu a ilusão, a bobagem, que aquilo não tinha valia a pena. Ele se arrependeu profundamente, recuperou o equilíbrio, recuperou a paz, com muita paciência. Ele passou esse tempo todo ali. Os amigos espirituais encarnados, fazendo o culto do evangelho com ele e tudo, ele foi esquecendo a moça, repensando a missão dele na Terra, como homem, como pai, como trabalhador espírita. Um belo dia acordou sadio, voltou ao médico. O médico, assim como não deu conta de explicar como que a doença tinha surgido, ele também não deu conta de explicar como que a doença tinha ido embora. O que se sabe é que a doença foi. Então aí eu acho que essa frase aí, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos, fica bem num exemplo como esse. Né? Sempre que a dor vier nos visitar, seja ela qual for, vamos pensar por que será que aquilo está acontecendo. Vamos ter essa paciência, pedir a Jesus que nos dê coragem, nos dê bom ânimo, para que a gente possa enfrentar essas lutas, essas tribulações, sem que a gente se perca no meio delas, porque a tempestade só dura até fazer o saneamento. Fez o saneamento, ela passa e a gente recobra o equilíbrio. Bom, meus amigos, é isso que eu queria passar para vocês. A gente encerra lembrando uma frase maravilhosa e consoladora de Jesus, quando ele diz: deixo-vos a minha paz vos dou. Então, que a gente busque em Jesus aí forças para a gente ter essa paciência, ter calma, ter serenidade e sempre lembrar, de cabeça quente nós não resolvemos nada. Muita paz a todos nós e muito obrigado. Arrepiar.